Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares de novo. Vamos continuar a nossa história. Aqui, meu aluno, preste atenção. Não confunda. Eu já vi isso. Para. Você está fazendo como se fosse um vale a pena ver de novo, agora já com uma visão mais crítica. Repare só, você já entendeu que quando você estuda a tal da morfologia, você, na verdade, você está fazendo a análise das classes gramaticais, diferente da sintaxe. Quando você trabalha a sintaxe, você pega e analisa os termos que compõem uma oração. Preciso de uma oração. Eu preciso aqui ter uma oração, por exemplo, João comprou o livro. Aí dentro desta oração eu faço uma análise. Isso é análise sintática. Morfológica, não. Morfológica eu não preciso da oração. Eu falo assim, caneta. Eu já estou fazendo uma análise morfológica. É substantivo. Tá vendo? Caneta linda. Eu já estou fazendo uma análise morfológica. Substantivo e linda é um adjetivo. Cadê a oração aqui? Não existe. Então, cuidado que morfologia e sintaxe são diferentes. Não há dúvida que a sintaxe é bem mais difícil. A sintaxe, você precisa fazer a tal verdadeira análise. A morfologia, ainda que falemos em análise morfológica, não é uma análise. É entender que, por exemplo, o pronome, ele substitui ou ele se associa ao tal do nome. Aqui a gente fala nome, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quando a gente fala nome, a gente fala basicamente no substantivo. Então, quando eu falo assim, esta menina saiu, o esta é um pronome. Acredite, pronome demonstrativo. Aqui ele está se associando ao nome. Mas o tal do pronome, pró é quase, tá? Quase nome, ele é quase um substantivo. Tanto que ele faz o papel de substantivo. Eu tiro menina e deixo só esta. Esta saiu. Quando eu coloco esta saiu, aí o esta daqui, repare, é um pronome substantivo. Ele não está mais associado a um substantivo. Ele está no lugar dele. E cadê? De novo, cadê a oração? Não, está aqui. Não se fala em sujeito, em transitivo direto, em objeto. Isso tudo é sintaxe. Concordância verbal, regência, crase. Isso é sintaxe. Eu não quero isso. Eu só quero a morfologia. Então, morfologia, o que é? A análise morfológica é a análise feita aqui, por meio dessas tais classes gramaticais. Alexandre, quais são? Substantivo, vou colocar aqui em vermelhinho. Substantivo, número 1 é o substantivo, que vai designar, que vai dar nome aos seres. A gente vai bater um papo mais sobre isso. Artigo é o que acompanha o substantivo. Segura. Adjetivo é o que qualifica o substantivo. Como eu disse, caneta linda. Linda qualifica o substantivo. Numeral é que vai indicar o número. Repare, o número que pode ser ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, pode ser cardinal, 1, 2, 3, 4, multiplicativo, dobro, triplo e por aí vai. Não vai ficar preso a isso. Alexandre, é essa a questão da minha prova? Não, né? Não é, mas pelo menos uma noção você tem de ter, tá? Quando eu falo não, aí você fala, então eu vou parar, vou desligar o vídeo. Não, eu não estou falando isso. Então, você tem que ter a noção. A noção até porque é base para eu chegar a outros assuntos mais importantes. Pronome, como eu disse, é o quase nome. Esse pró aqui, gente, significa quase. Ele é quase um substantivo. Cadê um tris? Um cadinho assim, ele não virou substantivo. Então, a gente analisa o pronome. Olha lá, Peraí, deixe-me dar uma consertada aqui, Número 5. Peraí, apaga. Isso, número 5. O verbo o verbo que é o tal do verbo, você sabe, né? Verbo é aquele que modifica, que trabalha
com pessoa, primeira, segunda e terceira, com número singular e plural, com tempo, presente, pretérito e futuro, com modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, aquela conversa fiada toda. Verbo é verbo, tá? Já vou logo lhe adiantando. Na tal da análise morfológica, você tem de priorizar quem? Ó, verbo, pronome, pode acreditar, plural de substantivos compostos, plural de adjetivos compostos e grau dos adjetivos. E daqui, ó, e conjunção, não há dúvida, conjunção. Conjunção é aquilo, né, meu aluno? Se não tiver noção das conjunções e das preposições quando trazem consigo uma carga semântica, uma ideia, ó, babu, vai dar problema, vai ficar esquisito. Por quê? Se você não sabe que ele estuda para ser aprovado, para é preposição, a preposição, que o para aqui traz consigo uma ideia de objetivo, de desejo, de finalidade, de fim, vai errar a questão. Então você não pode, a gente tem que preparar você para isso. Então, ó, advérbio, perigoso também, tem um perigo, um certo perigo. O advérbio é aquele termo que se associa a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. E é aquela forma que não varia nem em gênero, nem em número. Tanto é verdade que você fala, ela está meio nervosa, e não meia nervosa. O meio aqui é um advérbio. Não vai variar em gênero de acordo com ela. Vai ficar no gênero chamado masculino singular, que é o gênero neutro, né? Preposição, que nada mais é que um elo que liga, né? Liga termos ou liga orações, vai depender da situação em que ela apareça. Então aqui vou colocar, número 8, a conjunção, como eu disse, importantíssima para o nosso estudo, a tal da conjunção, e as interjeições que marcam, né? Marcam emoções, sentimentos, surpresas. Quando você fala assim, ó, meu Deus, isso tudo é interjeição. Para a prova? Não, né? Então, cuidado com tudo isso. Preposição, até vou colocar aqui só um asteriscozinho, só para você não dar mole. Alexandre, e agora? O que a gente faz? Faz o seguinte, vamos dar uma olhada, né, em cada uma dessas classes gramaticais, mas não é dar uma olhada analisando de forma pormenorizada, né? Substantivo, coletivo, plural, com ão. Qual é o plural de escrivão? Escrivãs. Qual é o plural, por exemplo, de verão? Verãos ou verões? Cabem dois. E, Alexandre, como assim? Você pode falar que os verãos estão cada vez mais quentes. Alexandre, mas, porra, verões, vou ter de decorar isso? Meu aluno, modernamente, para a prova não é uma tendência, mas você tem de ter pelo menos uma noção. Você não pode errar coisas básicas, como, os alemãos, tá entendendo? Os alemão, não. Aí pior, aí quer fazer plural. Os alemãos, não são os alemãos, são os alemães. Quantas vezes você já ouviu os cidadãos, os cidadãos? Não, os cidadãos não, os cidadãos. Isso é o básico. Mas esse tal básico, você não senta para estudar. Não é o chamado conhecimento enciclopédico. Conhecimento enciclopédico é aquele que você senta o rabo e estuda. Não, é o conhecimento chamado vivencial. De tanto você ler, de tanto você ouvir, você não vai falar cidadãos, você vai falar cidadãos. Você não vai falar escrivãos, você vai falar escrivãs. E por aí vai, ok? Mas isso tem a ver com o substantivo, que é o primeiro que eu vou falar. Então, substantivo, repare só. Substantivo. Substantivo é aquele termo que vai designar,
que vai dar nome aos seres, aos atos, aos conceitos. Como assim? Por exemplo, quando eu falo leitura, leitura é um substantivo. Leitura é o ato de ler. Por isso que a gente fala que vai designar atos também. Vai designar as coisas. Por exemplo, caneta é um substantivo. Tem outro detalhe importante. Cuidado para não dar mole na diferença entre substantivo concreto e abstrato. Concreto é aquele que tem signo independente. O que é signo? É imagem. Viaje comigo. Quando eu falo caneta, você não precisa da presença da minha mão para imaginar a caneta. Então, a imagem representativa do ser caneta é uma imagem independente. Por isso que falamos que caneta é um substantivo concreto. Agora, imagine você, por exemplo, beijo. Eu não estou falando em verbo. Eu beijo, tu beijas, ele beija, não é isso? Eu estou falando o beijo. Imagine beijo. Beijo é um substantivo concreto ou abstrato ou depende do beijo? É lógico que é abstrato. Por quê? Porque para eu imaginar o beijo, eu preciso de um outro ser, de uma outra imagem para conseguir enxergar o signo representativo do beijo. Então a imagem, o signo representativo do substantivo beijo é dependente de outra imagem. Eu preciso, por exemplo, de uma boca fazendo isso. Então, se é dependente, é um substantivo abstrato. Não por acaso, gnomo é um substantivo concreto. Porque para você imaginar o gnomozinho, você não precisa de uma outra imagem. Não por acaso, saci pererê é um substantivo concreto. Você, para imaginar a imagem do tal saci pererê, você não precisa de Monteiro Lobato. Então, a imagem representativa de saci pererê é uma imagem independente. Por isso que saci pererê é concreto. Você está entendendo? Não tem nada a ver com aquela história de pegar e não pegar. Alexandre, mas eu nunca peguei no saci, meu filho. Aí é uma questão de preferência. Aí já não é mais um problema de língua portuguesa. Nunca segurei nada do saci. É outra história. Aqui não é nada de pegar, segurar, é questão de signo. Alexandre, esse negócio de concreto, abstrato, vai cair na minha prova? Marque a opção onde aparece o substantivo. Não estou falando isso. Mas tente ver a diferença entre adjunto adnominal e tal de complemento nominal sem noção de substantivo concreto e abstrato. Você vai errar várias. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Eu não estou falando que isoladamente a classe gramatical ela será cobrada, ainda que vá, dependendo da sua banca. A OCP, CEPERJ, CEPUERJ, FUNCAB, VUNESP, são todas bancas que cobram classes gramaticais. Agora, é lógico que mesmo se você fizer CESP, e CESP não vai cobrar, vai destacar vários A's, para saber qual é o A preposição, qual é o A artigo, qual é o A pronome demonstrativo e qual é o A pronome obliquátono. Isso é a cara VUNESP, mas não é a cara CESP. Mas você tem de ter uma noção. Se não tiver uma noção, meu filho, acredite, vai dar rolo, hein? Repare, então, substantivo é que vai designar os seres. O artigo é o que acompanha o substantivo. Michuruca. Se acompanha o substantivo, é o que vem antes, em regra do substantivo, determinando. Ou não. Então, aqui existem os artigos chamados definidos, os as, aqueles que definem, e os artigos indefinidos, uns, umas, o próprio nome diz, não definem. Verbo. O verbo é aquela palavrinha que vai expressar uma ação, um estado, um fenômeno. Por exemplo, quando eu falo ele comprou, é a ação de comprar. Um estado, ela está triste, o estar aqui indica um estado,
Um fenômeno como o da natureza, amanheceu, também é verbo. Então vai indicar também um fenômeno. Então esta figura é o tal do verbo, que também varia em pessoa, primeira, segunda e terceira, em número, singular e plural, em tempo, presente, pretérito e futuro, em modo, o tal do indicativo, subjuntivo, imperativo, ou seja, é o cara da língua portuguesa. Então, noção de verbo, não. Domínio de verbo você tem de ter, hein? Vamos embora. Adjetivo é o que qualifica o substantivo a que se refere, nada demais, não vamos acender vela para defunto barato. Repare. Ela é linda, veja que aqui o adjetivo qualifica ela, o pronome reto ela, não tem nada aqui para esticar, então a gente continua. Numeral, mesma coisa, ele vai designar os números. Aqui, ó, 2 alunos chegaram, veja que aqui existe o numeral que está associado aqui ao substantivo alunos. Então, numeral, como eu disse, o cardinal, né, o ordinal, o multiplicativo, o fracionário, eu não vejo nada que você tenha de se aprofundar em numeral para fazer uma boa prova. Pronome, asterisco. Pronome é rolo. Por quê? Porque pronome, ele trabalha com várias classificações. Existem os pronomes pessoais, do caso reto, oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Existem os pronomes demonstrativos, indefinidos, possessivos, o pronome relativo, interrogativo. Então, pronome você tem de estar olhando sempre. Pronome, acredite, pode nos complicar. Os pronomes de tratamento. Então, pronome é aquele termo que se associa ao tal nome, que é o substantivo, ou fica no lugar dele. Quando se associa, fica ao lado mesmo. Por exemplo, esse aluno partiu. Veja que esse pronome demonstrativo está ligado a aluno. Agora, ele poderia estar no lugar do aluno. Tira o aluno da história. Esse saiu, partiu. Então, o tal do pronome, ele pode fazer o papel do substantivo ou ele pode se associar ao substantivo. Quando ele se associa ao substantivo, o papel dele é adjetivo. Quando ele fica no lugar do substantivo, o papel dele é substantivo. Beleza? Uma linha, hein? Então agora, Fabão, joga pro tio pra cá. Além de tudo que você já viu, o advérbio. O advérbio é aquele termo que modifica, né? Que vai modificar um verbo, um tal de um adjetivo ou um outro advérbio. Um detalhe a que devemos nos prender é o seguinte, muito cuidado. O advérbio, vou colocar o tamanho aqui, ó, nunca. Ele nunca, peraí, deixe-me só melhorar a última. Nunca estará ligado a um substantivo. Isto é muito importante para você, ok? Então, eu não posso esquecer isto aqui. Jamais o advérbio modificará um tal de um substantivo. Ou ele modifica um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. Sempre, ou grosso modo, em tese, em princípio, trazendo consigo uma ideia, uma circunstância. Preposição, nada demais. Vai ligar uma palavra a outra, né? Preposição, uma palavra a outra, ou até mesmo uma oração a outra. Mas aqui, por uma questão didática, a gente coloca uma palavra a outra. Por exemplo, quando eu falo assim, homem sem terra, repare que esse sem é preposição, está ligando o homem à terra. Então, esse é um papel de um elo, né? Nada mais é que uma corda, um elemento de ligação. Conjunção, a mesma história. Só que conjunção, basicamente, vai ligar orações ou até mesmo termos. Eu posso ter a conjunção e
ligando João a Maria. João e Maria saíram. Então, conjunção, a diferença, basicamente vai ser feita por meio de memorização, é você entender que e é conjunção, que embora é conjunção e que para ou a preposição a são preposições. Legal? Mas basicamente são conectivos. O que é um conectivo? O conectivo é um elemento que faz ligação, que faz a conexão. E finalmente a interjeição. A interjeição é aquele termo que vai exprimir uma emoção, uma sensação, um apelo, uma ordem. Quando eu falo com você assim, meu Deus, ou falo, Quando eu falo isto aqui, eu estou gerando até da interjeição. Até lembra aquele que, o que, as funções do que, o que como interjeição acentuado, com o chapeuzinho do vovô, e logo depois do que com a exclamação, quando eu olho para você e falo, que? Eu? Amanhã, domingo aqui dando aula? Tá de brincadeira, rapaz. Que? Quer que acabe com o meu 22º casamento? Não dá mais não. Estou igual o Fábio Júnior e Gretchen. Não aguento mais treinar. Então não pode não. Que? Eu aqui, pelo amor de Deus. Então isso seria interjeição. Tudo bem? Alexandre, então vi que não tá com essa bola toda. Tá não. Não acende vela para defunto barato não, pelo amor de Deus. A vida já é tão difícil. Então, quando não tiver nada de complicado, a gente não complica, não. Então, vamos fazer agora o quê? Deixa eu ver o meu tempinho aqui. Vamos fazer um exercício, com calma. Antes de eu fazer meu exercício, o tio vai beber aquela aguinha de praxe. Tem que molhar o bico, a garganta, senão age a garganta. Agora pode soltar. Jogou no exercício, acompanhe comigo. Vamos embora. Deixa eu ver se está com a minha canetinha. Canetinha está na jogada. Repare, no trecho, as penas e os sacrifícios atrelados a eles, as palavras destacadas, repare, pertencem respectivamente às classes gramaticais. Quais são? Vamos lá. Os sacrifícios, veja, peraí. Voltei. Peraí, deixa eu só botar aqui, ó. Aqui, tá aqui direitinho. Que eu não tinha colocado minha caneta direitinho. Então, repare. Primeiro, sacrifícios, você sabe, é o tal do substantivo. O macetão, coloque aqui grandão, Fabão. Toda vez que você colocar um artigo antes de qualquer palavra da língua portuguesa, esta palavra da língua portuguesa vai virar um substantivo. Quer ver? Amanhecer não é verbo? Se eu colocar o artigo o antes de amanhecer, vira substantivo, ou amanhecer. O nome deste processo se chama derivação imprópria ou conversão. Então não dá mole não, tá? Então sacrifício é substantivo. Sacrifícios, repare, atrelados. Então atrelados, no caso aqui como se fosse ligados, tá? Ligados. Então, atrelados é um adjetivo que qualifica sacrifícios. O a é a preposição. É a tal da preposição. Não posso me esquecer das principais preposições. A, com, de, em, para e por. Alexandre, mas eu não preciso decorar aquela listinha gigante. Não, só essas. Preposição a, com, de, em, para e por. Se decorar estas, já está bom demais. E eles aqui, eles é pronome. Então, repare, olha como é que ficou a sequência. Substantivo, adjetivo, preposição, que é o a, e pronome. Por isso, é letra B. B de bola. Vambora. Olha a próxima. Em... iria mostrar aquilo, olha só, o aqui não é artigo, hein? Cuidado. O aqui é substituível por aquilo. Então, eu já vou dar um macete para você bom. Esse é bom. Bota grandão aqui. Conta para ninguém não, tá? Isso aqui eu só falo no Alfacom.
Qualquer outra gravação que eu venha fazer, eu não falo não. Só para você. Toda vez quando você vir a sequência o que ou os que e o ou os puderem ser substituídos por um pronome demonstrativo qualquer, aquilo, aquele, aqueles, este, o ou os, vai ser o pronome demonstrativo e 100%. O que vai ser pronome relativo. Alexandre, vai, fique tranquilo. Ah, mas na minha prova vai arrumar um jeito que não vai ser. Não, não esquenta a cabeça, meu aluno. Vai ser, acredite. Então, ó, irei mostrar aquilo que estava acontecendo. Ou seja, o que está substituindo aquilo, que no caso é o o. Então, o o aqui é pronome, é o chamado PD, pronome demonstrativo. E o que? O que, morfologicamente, é o relativo. E o relativo está na letra E, é de elefante. Vamos embora. Parta para a próxima. A próxima aqui que ele quer o seguinte. A pesquisa destaca os participantes que assistiam à televisão mais de 3 horas por dia. Quando eram jovens, correm 2 vezes mais riscos de ter problemas cognitivos ao longo da vida adulta do que aqueles que são mais ativos e passam menos tempo em frente à tela. Meu aluno, repare que não é uma questão difícil, que só se destacaram substantivos, todos são substantivos, todos vão designar seres. Então, a classe gramatical dos termos sublinhados, a classe é substantivo, questão muito da michuruca, então vamos para a próxima. Na próxima, repare, acompanhe, o que ele quer? Ele quer o seguinte, os participantes com hábitos de vida menos ativos, ou seja, com pouca atividade e muita televisão, eram mais suscetíveis a ter resultados piores nas provas cognitivas. As palavras sublinhadas acima pertencem à classe gramatical dos adjetivos. É o adjetivo na cabeça. Então, se é o adjetivo, repare, aí a questão número 4 tem como resposta letra C. C de cabrito, meu filho. Então, mole, mole, também não vejo problema. Só pegar um aqui, você já vê, ó. Cognitivas é o adjetivo de provas, piores é o adjetivo de resultados. Tá me entendendo? Uma vida menos aqui, ó, hábitos ativos é o adjetivo ligado a hábitos. Então, tranquilo, nenhum problema também. Partamos para a próxima. Número 5. Observe as palavras sublinhadas neste trecho. A ideia de que todo artista deve ser incluído desde o início só é correta, ou seja, verbo de ligação correto é adjetivo. Quando não é artista, não é autista. A ideia de que todo autista, aí já estou botando autista e artista, autista deve ser incluído desde o início só é correta, veja, verbo de ligação e aqui o adjetivo, quando as escolas podem oferecer as intervenções necessárias, ou seja, necessárias é o adjetivo de intervenções. A classe gramatical das palavras, não há dúvida, é adjetivo, letra D, D de dado. Próxima. A alternativa que apresenta interjeição corresponde a cocoricó. Isso aqui é a galinha, cocoricó é galinha, né? Galinha cantando urrá. Isso é tudo voz de bicho. Agora, zum, zum. Zum, zum é onomatopeia. Zum, 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 zum. Mato mais. Não, é capoeira mata um. Ui! Aí quando vai esse ui, não sei se você me entende, a rapaziada aqui que trabalha comigo no meu... Ui! Ih, tá cheio por aqui, rapaz. Então quando falar ui, com essa exclamação, pode marcar. É a tal da interjeição. Interjeição tá aqui, é o sentimento, não sei se você me entende. Ui! E miau é voz de bicho. Voz de bicho não tem nada a ver com interjeição. Macete, a interjeição, ela sempre vem acompanhada do sinal de exclamação, tá? Não poderia perder aqui 10 segundos
em se tratando de questão de prova. Aí vamos embora. Vamos para a próxima. Na próxima vem assim. Identifique nas frases abaixo em qual delas o substantivo mulher assume lugar de adjetivo. João casou-se com uma mulher, então é substantivo. Um dos mais tristes problemas sociais é a violência contra a mulher. Olha aqui o artigo, ó, substantivo. Joana transformou-se em uma linda mulher. Linda qualificando o substantivo. Aqui, ó, repare, não há dúvida, substantivo. Letra D, Tereza é a única filha mulher de Fernanda. Então, repare que filha mulher, aqui mulher passou a ter um papel adjetivo qualificando filha. Poderia ser filha nervosa, filha magoada, filha doentinha, filha, sei lá, mal-humorada, mas é a filha mulher. Então, neste contexto, mulher qualifica o substantivo filha. Por isso, passa a ter o papel adjetivo, é D de Deus. E na última, a última esta? Deixa eu ver aqui na minha sequência. A última. O vocábulo muito e pouco estão empregados no texto como função adverbial. Há muito tempo... Pode parar. Repare que muito aqui, meu aluno, está ligado a tempo. Se está ligado ao tempo, tempo é substantivo. Eu disse para você e botei grandão. Eu não tenho advérbio ligado ao substantivo. Este muito aqui é só um pronome indefinido. Cuidado para não confundir. Agora embaixo, porque são faladas por povos pouco cultos. Aqui sim, está qualificando, aqui melhor, está intensificando cultos, que é um adjetivo. Então, no segundo exemplo, pouco é um advérbio de intensidade, mas no primeiro muito, associado ao substantivo tempo, não é advérbio, é pronome indefinido. Como ele fala que ambos possuem um papel adverbial, o comentário está errado. Botou grandão, Fabão? Então cuidado, preste atenção. Vamos pro próximo bloco, próxima aula, estou esperando você. Um grande beijo, fique com Deus, tchau, tchau.